Boa noite a todos. Como eu disse, nós vamos fazer um culto, nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Diante das circunstâncias, nós não podemos parar. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos ensinado, nos fortalecido. E eu glorifico a Deus porque Ele nos deixou armas e estratégias para que possamos lutar, combater um bom combate, nos dias difíceis principalmente. E estamos passando, por um momento difícil e complicado no mundo inteiro. Mas nós, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que isso tudo, Jesus ele já tinha nos alertado. Jesus ele tinha nos advertido acerca dessas coisas. E a gente vê o mundo hoje em pânico, E muitas vezes, nosso ser humano, nós também ficamos com medo, apreensíveis, por causa dessa situação. Mas o que nós precisamos é crer que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Deus ele está no controle de todas as coisas. Isso, acalenta o nosso coração, nesses momentos. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus para que nós possamos meditar um pouco, hoje nesse momento. Hoje seria um culto, na igreja, no templo. Mas nós precisamos respeitar as nossas autoridades e precisamos ser prudentes em questão da situação, desse coronavírus. Quando começou isso lá na China, a gente via nas reportagens, nos telejornais, e às vezes a gente pensava, isso não vai chegar aqui não. Não vai chegar no Brasil, não vai chegar, se chegar no Brasil, vai chegar somente nas capitais, nas grandes capitais. E nós moramos numa cidade relativamente pequena, se comparando com grandes capitais, mas chegou. Está na nossa cidade, está no nosso país, está em cada canto do mundo. Mas isso nos alerta e nos fortalece, porque a palavra de Deus já nos instruía acerca disso. Eu vou ler um texto que está na palavra de Deus, onde Jesus ele nos alerta. Está em Mateus, no capítulo 24, versículo 3 a seguir. Diz assim: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. A muitos enganarão, e ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é o que se assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Esse texto o próprio Jesus nos deixou, nos alertando. E a Bíblia diz, no versículo 6 e 7, o Senhor Jesus fala assim: E ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. Olhai-vos, mas não vos perturbeis. Então Jesus aqui ele já está acalentando o nosso coração.
Ele diz que iria acontecer, mas ele avisa: não vos perturbeis, né? Não se preocupe, não entre em pânico, né? O Senhor Jesus, ele deixou essa palavra, essa profecia, esse juízo, né, contra o mundo nos finais dos tempos, mas ele falou: não entre em pânico, né? E nós vemos nesse texto que Jesus, ele fala acerca das coisas que iriam acontecer, que antecederiam a sua volta, a sua vinda. E o Senhor Jesus, ele quer que a humanidade se volte para ele. Então nós vemos, né, nisso que está acontecendo no mundo, a misericórdia do Senhor. Ah, mas como assim a misericórdia do Senhor? Tanta gente morrendo, tanta gente em pânico, né, em hospitais superlotados e tudo. Isso é misericórdia no fato de que as pessoas vão crer na sua palavra. Muitas vezes, né, a pessoa não crê no evangelho falado, a pessoa precisa de sinais e maravilhas, né? Então, o Senhor Jesus deixa essa palavra, né, para nós, de que a misericórdia dele é eterna. Jesus, ele avisou todas as coisas, tudo que vai acontecer, e muitas pessoas precisarão dos sinais. Eles precisarão ver verdadeiramente que todas essas coisas vão acontecer. Quantas vezes nós pregamos, quantas vezes nós falamos dessas coisas para as pessoas e elas não deram atenção. Como diz Isaías, no capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E nos dias de hoje não é diferente. Quem está dando crédito à nossa pregação? Muitos dos seres humanos precisam desses sinais para verdadeiramente crer que o Senhor Jesus, ele virá buscar a sua igreja. E por que eu disse que é misericórdia do Senhor? Porque ele avisa as coisas que vão acontecer. No passado não foi diferente. Ele avisou Noé do dilúvio. Ele avisou Noé o que iria acontecer. Ele avisou Noé que ele ia destruir todo ser vivente da face da terra. E a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13, diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é chegada perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que eu destruirei juntamente com a terra. Então o Senhor, ele avisou o que iria acontecer. Pela misericórdia, ele avisou. E eu creio que Noé pregou para várias pessoas o tempo que ele estava ali construindo a arca. Pessoas chegavam para Noé e perguntavam: o que você está fazendo? E Noé ali, eu tenho certeza que falava com aquelas pessoas. O Senhor avisou que vai destruir tudo com água. E as pessoas não creram em Noé. E aconteceu que o Senhor destruiu toda a alma vivente, deixando somente Noé e a sua família a salvo, e um casal de animais de toda espécie. O Senhor avisou, não foi nada de repente, né? Não simplesmente começou a chover, não. Demorou anos e anos para que Noé construísse aquela arca. Quantas pessoas não ouviram falar disso? E hoje não é diferente. Também Abraão, Deus, ele avisou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele avisou Abraão, e Abraão começa a falar com o Senhor. Glória a Deus, porque se tiver 50 justos, o Senhor destruirá? E o Senhor fala: não, se tiver 50, não destruirei. E Abraão começa a diminuir essa contagem. De 50 ele falou 45, de 45, 35, 35, 30, e foi diminuindo. E o Senhor falou: se tiver 10 justos eu não destruirei. Mas infelizmente não tinha. E o Senhor assim destruiu. E não foi só nessa ocasião. A gente vê os profetas, quantas vezes eles profetizaram, né, para os reis: o Senhor vai tirar o seu reinado, o Senhor vai destruir a sua nação. E muitos deles ouviram a voz do Senhor, mas muitos não, a qual foram destruídos. Nós vemos que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele avisou a todos, e Ele nos avisa das coisas que estão acontecendo e que vai acontecer. Infelizmente, nós sabemos que ainda vai vir muitas coisas, estamos passando por tempos difíceis,
As pessoas estão em pânico, desesperada em alguns países, até mesmo aqui no Brasil. As pessoas têm entrado nos supermercados e fazendo estoque de comidas e outras coisas. Mas o Senhor Jesus, Ele nos avisou sobre isso. E o Senhor Jesus é quem nos guarda, é quem nos protege. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, agora sim, mais do que nunca, estarmos unidos em oração, buscando o Senhor pela nossa casa, pela nossa família. Esse é um tempo que eu vejo que o Senhor, Ele está nos preparando para alcançar outros, alcançar aqueles da nossa família que ainda não o receberam como Senhor e Salvador. Talvez muitas vezes nós pregamos, muitas vezes nós falamos do amor de Deus, eles não deram ouvidos. Agora eu creio que eles vão sim aceitar o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. É tempo de nos fortalecer na palavra dEle. É tempo de crer que verdadeiramente Ele está voltando e Ele quer arrebanhar as pessoas. A vontade do Senhor é que todos se salvem, todos se salvem. Estamos em um momento em que estamos dentro das nossas casas. A recomendação não é sair, mas o Senhor nos deu outras estratégias, igual nós estamos fazendo agora. A minha e a sua palavra pode alcançar muitas pessoas. É tempo de nós, como pais, como mães, fazer o nosso culto doméstico, onde nós reunimos a nossa família e buscamos ao Senhor. Agora nós temos esse tempo porque nós não podemos sair mais de casa. Não podemos ir aos shoppings, não podemos ir na igreja, não podemos ir mais a lugar algum. Estamos restritos. Isso eu vejo como uma oportunidade para que nós possamos achegar aos nossos da nossa casa. Faça culto doméstico com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Se na sua casa as pessoas ainda não são convertidas, essa é a oportunidade de falar com eles do amor de Jesus, que Jesus está voltando, que Jesus ele está às portas. E nós cristãos precisamos entender que somos nós os porta-vozes de Deus aqui nessa terra, principalmente nesse momento em que as pessoas estão desanimadas, que estão assustadas e muitas estão até em pânico. Somos nós os responsáveis para acalmar o coração dessas pessoas. Nós cristãos não podemos ter medo. Jesus ele fala: não vos assusteis com essas coisas. Não assusteis com essas coisas. Nós não podemos ter medo, mesmo se a morte física for iminente. A Bíblia diz no Salmo 116, no versículo 15, que o Senhor, que a morte dos santos para o Senhor é uma alegria. A nossa casa está nos esperando. Não estou aqui falando que vamos morrer, não é nada disso. Estou falando que não precisamos ter medo dessas coisas, que precisamos sim cada vez mais crer que o Senhor Jesus está no controle. Acalme-se. Jesus falou que é necessário que essas coisas aconteçam. A nossa esperança está no futuro, nosso futuro. A nossa esperança está no Senhor. E o que nos aguarda no futuro é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas e sobre todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. É nessa promessa que nós precisamos apegar. Não se assuste com as coisas desse mundo. Não se assuste se o mundo está de cabeça para baixo, não. Creia no Senhor, creia nas suas promessas para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos. A maior promessa do Senhor Jesus não é para esse mundo, não, é na sua glória, é na sua glória. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1 a seguir, a palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a promessa do Senhor para nós. Ele veio, Ele pagou o preço pelas nossas vidas, Ele morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Ele fez tudo isso por amor de nós. E essa é a promessa dEle, que Ele iria, mas que Ele iria preparar casa. E Ele voltaria mais uma vez para nos buscar. Então atente para as coisas futuras, aquilo que nos aguarda, aquilo que nos esperam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, a palavra do Senhor diz assim: tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém. Então nós vemos aqui que naqueles dias, quando Jesus ele foi elevado aos céus, os discípulos ficaram assustados. Quando apareceu os anjos e falaram: por que estáis assustados? Esse mesmo Jesus que viste subir, um dia descerá do céu. Ele vai vir para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E os sinais estão aí eminentes. Aqueles que não creram através da pregação, através da palavra, vão crer pelos sinais que antecedem a volta de Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, a palavra do Senhor diz assim: eis, aqui vos digo um mistério. Paulo falando aos coríntios: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, e ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. O Senhor Jesus, ele fala sobre a sua volta em vários textos da Bíblia, e a promessa dele para cada um de nós, ela se cumprirá. E o Senhor Jesus, ele nos deixa esses sinais para que possamos aguardar a sua vinda, para que possamos permanecer firmes, aconteça o que acontecer. Precisamos estar firmes no Senhor Jesus. A nossa fé não pode ser abalada pelas coisas que Jesus já falou, pelas coisas que Jesus já predisse. A nossa fé não pode ser abalada. Não pode ter medo em nosso coração das coisas vindas do céu. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, turbulentos. Sim, estamos. Estamos sim. Mas tudo isso é para se cumprir a promessa de Jesus sobre a humanidade, sobre todo aquele que crê no seu Evangelho. 1 Tessalonicenses 4,15, a palavra do Senhor diz assim: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus! E assim estaremos para sempre com o Senhor. Coloque essa palavra no seu coração. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E depois disso a palavra diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, nós somos chamados a consolar as pessoas.
aquele que está em aflição, aquele que está com medo, aquele que está em pânico. Nós somos chamados a consolar essas pessoas. Às vezes você já teve uma experiência de chegar para uma pessoa, exaltada, nervosa, e você chega, com cuidado, com palavras baixas, e começa ali a acalmar aquela pessoa. E você começa a falar: não, calma, não é assim, vamos conversar, dá um copo d'água para ela, Assim somos nós, para os que estão lá fora, para os que não conhecem o Senhor Jesus, até mesmo os nossos irmãos que porventura estiverem com medo, ansiosos, em pânico. Nós somos usados pelo Senhor para consolar eles, para falar com eles: não, isso tudo Jesus já disse que iria acontecer. Isso tudo Jesus disse que nós iríamos passar por isso, mas isso não é para nos causar tristeza, não, mas sim para nos causar alegria, porque Ele está voltando. Quanto mais sinais e maravilhas desse que acontecer, mais nós temos a certeza que o Senhor Jesus, Ele está às portas. Maranata, vem Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, a gente fala que isso é motivo de alegria, as pessoas não entendem, não vão entender. Como assim? Tudo que está acontecendo no mundo ser motivo de alegria? Pessoas morrendo, pessoas internadas, pessoas em pânico, empresas tendo dificuldades financeiras já. Mas o Senhor Jesus diz que tudo isso iria acontecer para que Ele viesse, para que Ele voltasse para buscar a sua igreja, para que Ele buscasse a sua noiva. Todas essas coisas iriam acontecer. Por isso nós precisamos estar firmes nele. No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por elas sejam achadas imaculadas e irrepreensíveis em paz. Pelo que, como estáis aguardando essas coisas. Por isso a palavra de Deus fala que nós estamos aguardando essas coisas, porque quando chegar, procurar estar diligentemente, procurar estar imaculados, irrepreensíveis e em paz. Imaculado, que é puro, que é inocente, irrepreensível, sem nenhuma falha. É assim que Deus, que o Senhor Jesus espera nos achar no dia que Ele voltar, buscando a sua face, buscando a sua presença. E no finalzinho desse versículo fala em paz. Diante do mundo aí fora, é até difícil, falar em paz. O mundo está de cabeça para baixo. Os jornais não falam outra coisa. A mídia não fala outra coisa. Tantas notícias, a gente nem sabe mais o que é verdade, o que é fake news. A gente não sabe até onde é verdade, até onde é fake news. Está desse jeito. O mundo está um alvoroço. Mas a palavra do Senhor diz: fiquem em paz. Como assim, pastor? Como eu vou ter paz no meu coração se o mundo está esse alvoroço? Essa paz, irmãos, nós achamos somente através do Espírito Santo de Deus, através da nossa busca. Essa paz só é achada quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida aos pés do Senhor e sabemos que Ele está no controle de tudo, ainda que o mundo esteja pegando fogo. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Em Filipenses 4:7, esse versículo eu amo, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É essa paz que nós precisamos buscar, é essa paz que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que faz parte do fruto do Espírito. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, essa paz é nos dada através dele, não que nós a tenhamos, mas o Espírito Santo coloca essa paz em nossos corações. De nós mesmos nós não temos. A nossa natureza humana, nós não temos essa paz.
A nossa natureza humana, no momento como esse em que nós estamos vivendo, ela é de medo, ela é de pânico, ela é de terror. E nós não culpamos as pessoas que não têm o Espírito Santo, porque essa é a natureza humana diante de uma situação dessa. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós somos consolados por Ele. Aleluias! Nós somos fortalecidos por Ele. Nós somos a quem Ele nos carrega no colo e fala conosco assim: não se preocupe, eu estou no controle de todas as coisas. É isso que eu quero te dizer nessa noite. O Senhor Jesus, Ele está no controle da minha e da sua vida. Ele está no controle da minha e da sua família. Ele está no controle na vida dos meus filhos, dos seus filhos, dos meus pais, dos seus pais. Ele tem o controle de tudo. E nós precisamos continuar crendo nisso. Não desanime, não pasmes. Assim como o Senhor falou com Josué, Ele fala conosco nessa noite: não pasmes, não desanimes, siga em frente. Mas um outro conselho que Ele dá em Josué, no capítulo 1, versículo 8: não aparta da tua boca o livro dessa lei, e nele medita de dia e de noite. É onde nós encontramos a nossa força, é na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fortalece, nos acalenta todos os dias. Por isso, em todo o tempo, nós precisamos estar revestidos e fortalecidos na palavra de Deus. Irmãos, a promessa de Deus para as nossas vidas excede tudo isso aqui. Todas as coisas desse mundo. A promessa de uma vida eterna com Ele. A promessa está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a seguir. Vamos ler esse texto e eu já vou finalizar. Apocalipse 21, versículo 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. É grande demais a promessa de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós somos tentados a olhar para as coisas desse mundo, para as situações, para as dificuldades, para o que o mundo está enfrentando. Mas quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, e nós vemos essa promessa de Deus para todos nós que cremos no Senhor Jesus e procuramos buscar a Ele, buscar a sua face, nós vemos que isso aqui não é nada, esse mundo não é nada, esse mundo não tem nada. Algo grande nos aguarda no céu. Ele diz assim: a quem tiver sede, de graça lhe darei a de beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas. E olha que lindo no finalzinho que o Senhor diz: e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. É muito forte e é muito lindo a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, irmãos, precisamos continuar firme. Podem até nos tirar o direito de estar no templo, mas nós somos a casa de Deus, amém? Nós somos a igreja do Senhor.
Onde eu e você estiver, ali é uma igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Talvez você, no seu trabalho, talvez você não pode chegar perto das pessoas, você não pode mais apertar a mão, dar um abraço, mas você pode falar com eles do amor de Deus. Você pode falar com eles da salvação eterna. E esses sinais que estão acontecendo hoje, eu creio que muitas e muitas pessoas irão se converter ao Senhor Jesus. E nós somos chamados a anunciar o Evangelho, anunciar esse grande testemunho que está acontecendo no mundo inteiro, para que muitas pessoas possam se converter ao Senhor Jesus. Então, nessa noite, em nome de Jesus, não cesse de orar, não cesse de buscar a palavra do Senhor, não cesse de meditar, não cesse de falar do amor de Deus para as pessoas. No seu trabalho, mesmo que você não tenha contato direto, mas fale do amor de Deus. Para a sua família, faça vídeos como esse, para o seu grupo de famílias. Em nome de Jesus, não perca tempo, essa é a hora, esse é o momento em que as pessoas estão em pânico, mas nós temos o Consolador. Nós temos aquilo que consola as pessoas, nós temos o Espírito Santo de Deus. Esse é o momento de que nós precisamos para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que nesse momento nós possamos orar. Não sei quantas pessoas estão assistindo esse vídeo agora, nesse momento, mas depois vão assistir, que essas palavras possam realmente fazer diferença na nossa vida, na minha e na sua vida. Então, que nesse momento eu gostaria que você, onde você estiver, na sua casa, se você estiver junto com a sua família, chama para perto de você, da sua família ainda você tem esse contato direto, então chama aí, dá as mãos, e nesse momento nós vamos entrar na presença do Senhor, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença do Senhor, porque nós cremos na sua promessa e na sua palavra. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa do Senhor, amém? Então nesse momento vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Você que está aí na sua casa, se puder, junte aí com a sua família, junte com o seu cônjuge, junte com seus filhos, com seus pais, mesmo se ainda não são cristãos, chame eles para orar. Não, isso aqui não é religião, não é nada, isso aqui é uma oração, é a palavra do Senhor que nós precisamos crer, amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te buscamos nesse momento, papai. Nós te damos graça por esse dia que o Senhor nos concedeu, pela tua provisão nas nossas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai, em que o mundo está, Senhor, em pânico, em que o mundo está com medo, em que o mundo está em desespero, Senhor, por causa desse vírus, por causa dessa enfermidade. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha acalentar, Deus, os nossos corações, que o Senhor venha nos dar força, Pai querido, para que possamos, em nome de Jesus, crer na Tua palavra, no Teu Evangelho. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos, Senhor, em todo tempo buscar a Tua face, em todo tempo buscar a Tua palavra, em todo tempo, Senhor, orar mesmo nas nossas casas, que possamos buscar o Senhor, porque a igreja do Senhor é cada um de nós. Onde nós estivermos, ali está a igreja do Senhor, porque a Tua palavra diz que nós somos o templo do Teu Santo Espírito. Então, Deus, em nome de Jesus, onde essas palavras alcançarem, que o Senhor possa alcançar corações, que o Senhor possa alcançar vidas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa oração. Pai querido, tira todo o medo, tira todo o temor, Pai, das coisas que estão acontecendo e coloca paz, Senhor, em cada coração. Pai querido, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de toda enfermidade, Senhor, livra-nos desse vírus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que nós, Pai querido, sejamos
Pai querido, contagiados não pelo vírus, mas pelo Teu Espírito Santo em todos os dias da nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá estratégia, nos dá sabedoria, reforça nossa fé a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, cada família nesse momento, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, livra de todo mal. Deus, cerca a nossa casa, cerca o nosso lar, Pai, em nome de Jesus. Restaura a nossa saúde e que em todo o tempo, Pai, nós possamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. E assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada um. E vamos continuar buscando, continuar orando. Vamos usar, essa estratégia que o Senhor nos deixou, que são as redes sociais, que são a tecnologia. Então, em nome de Jesus, que nós possamos todos os dias nesse horário, nós possamos meditar na palavra, tenha liberdade cada um, nesse horário, todos os dias, 19h30, trazer uma palavra aos nossos corações. Vamos estar combinando durante o dia, de alguém todos os dias trazer a palavra do Senhor. E ao domingo, no horário do culto da nossa igreja, às 6h30, o pastor Marcos estará dando uma palavra também, através desse grupo de Facebook, amém? Em nome de Jesus, Deus vos abençoe e tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus.